Bom dia! Bom dia, Monique, tudo bem? Tudo e por aí? Tudo certinho. Tudo certo. Começando para frente já segunda-feira. Começando. Vamos pra frente que atrás vem gente, diz, né? E aí, como é que tá por aí? Hoje tá com a tua aguinha? Tudo bem, Monique, trabalhando, confiante, inventando coisa sempre, né? Inventando coisa assim. Eu deixo encher bem minha cuia agora, porque agora eu fiz ela bem funda. Daí eu consigo falar mais. Mentira, escutar mais. Que hoje eu tô aqui pra escutar. Vamos lá. Bacana, Declay. Vamos começando, que aí depois também o pessoal que já vai chegando, a gente vai respeitando quem está entrando na hora e depois o pessoal também vai assistindo, né? Então, seja bem-vindo, bem-vinda, as pessoas que estão entrando, o Declay também mais do que bem-vindo mais uma vez aqui. E esse momento que a gente está tirando dessas quatro lives com o tema diálogo, hoje a gente está na nossa terceira live. E as outras a gente falou sobre como saber escutar. Na segunda a gente falou como atravessar os bloqueios que impedem a comunicação. E hoje a gente vai estar falando disso que foi super votado e eu percebi que o pessoal está bem interessado em entender um pouquinho melhor o que é essa parte da comunicação não violenta. E hoje a gente vai aprender a se comunicar sem ser violento e com um quesinho a mais no tema votado, que é como manter a calma na hora da raiva, de falar na hora da raiva. Então é hoje que a gente vai aprender aí com o Declay um pouco mais, vamos trocar uma ideia, vamos entender um pouquinho melhor com ele como é que a gente faz, porque na correria, né, Declay, o mundo tá, a gente sempre fala disso porque é uma coisa que tá bem acontecendo, muito estímulo, a gente às vezes está com pressa, às vezes a gente acaba sendo um pouco grosseiro e pode até soltar alguma coisa sem perceber, às vezes é só pela pressa mesmo, enfim, como é que funciona, como é que a gente se comunica sem ser violento? Conta para nós. Olha só, Monique, esse é um desafio um tanto quanto complexo, né? Falar com calma na hora da raiva, até porque a raiva é uma coisa humana, natural, necessária, importante, né? E você sabe que eu trabalho com comunicação em público e o que se orienta é que se transforme a raiva em motivação para falar, né? Mas nos diálogos individuais, nas relações, por que acontece isso? Por que uma pessoa fica com raiva, Monique? É porque ela sente um bloqueio à sua frente. Perfeito. Então, se eu sinto que você não está me entendendo, você não está me dando atenção, aí eu vou acabar reagindo muitas vezes grosseiramente, negativamente. Né? Só dá conflito, Monique, porque a outra pessoa sente que eu não entendo ela, né? Porque quando eu entender ela, acabou todos os problemas. Então, essa live tem um pouquinho de comunicação não violenta do Marshall, né? Tem um pouquinho, mas mais do que comunicação violenta, me parece inteligência emocional. Entender as emoções e como elas funcionam e como aplicar isso. Mas muito importante também dizer para você, Monique, que às vezes acontece o que precisa acontecer para equilibrar as coisas. Então, se em algum momento se perder a paciência também, a gente também é gente e também merece ser compreendido, assim como as outras pessoas também, né? Então, eu acho que tem muito a ver, Monique, essas lives, as coisas vão se somando. Então, a primeira live era sobre escutar. Quando você escuta atentamente uma pessoa, e se a pessoa está falando, você observa ela, ou se você está falando, você também escuta ela e presta atenção nas reações dela, é mais fácil ter calma. Embora haja muitos estímulos, mas se eu escuto uma pessoa, né, e se eu entendo
os bloqueios da comunicação, a chance de eu ter mais calma é muito grande. É verdade. Faz todo sentido, né? Perfeito? Mas vamos falar um pouquinho, Monique, se tu me permite, de inteligência emocional, que eu acho que sintetiza bem o tema. Com toda certeza. E dá Bora lá. para linkar também com comunicação não violenta. Primeiro passo, a inteligência emocional é um estudo que ficou muito conhecido do Daniel Goleman, uma obra linda, maravilhosa, e que fala o seguinte: o primeiro passo da inteligência emocional é a autoconsciência. Então, como é que eu vou ouvir as pessoas se eu não escuto a mim mesmo? Até outro dia, num bate-papo aqui, você falou para mim assim, você tem que entender o seu ritmo, né? Lembra? Sim. Então, inteligência emocional significa, primeiro passo, a autoconsciência. Então, todos nós vamos ter momentos agitados, mas a gente entender e reconhecer isso e entender como o nosso corpo funciona é muito útil para a vida. Hoje a gente pode chamar isso de autoconhecimento também. Então, nós temos instintos, né? Nós temos pensamentos, vontade de atropelar alguém, né? Tudo isso faz parte da nossa essência humana. Isso acontece com todas as pessoas. Então, entender isso em nós, reconhecer, quer dizer, tem coisas que eu vou saber lidar bem, tem coisas que eu vou surtar um pouquinho. E tem momentos que eu vou estar equilibrado, tem momentos que eu vou desequilibrar um pouco. Então, entender esse mecanismo, reconhecer e respeitar esses mecanismos humanos. E quando você tem uma emoção, um sentimento negativo, aí vem o segundo passo, que se chama autocontrole. Primeiro eu me conheço, depois eu tenho que controlar. Por exemplo, num dia normal, a gente tem vontade de fazer muitas coisas que não deveria fazer. Né? Falar algumas coisas de uma forma exagerada para alguém. Quem nunca fez isso, né? Uhum. Então, autocontrole é perceber como eu me sinto, reconhecer as minhas emoções e na hora de reagir eu tenho que ter controle. Eu não posso falar tudo o que eu penso, eu não posso falar fora de hora, né? Eu não posso gritar com as pessoas. Por quê? Porque a comunicação tem efeito no outro e o objetivo da comunicação é ser compreendido, é traduzir o que se deseja. Então, toda vez que eu perder o controle, a tendência é a pessoa afastar ou reagir. Aí não vai ter comunicação e vai ter briga, Monique, que é onde tu entende também isso, né? Uhum. Perfeito? Então, como falar com paciência? Primeiro, reconhecer que eu estou com raiva. Entendeu? E depois eu controlar isso. Tá, eu não estou me sentindo bem, mas eu até posso falar isso de uma forma bacana. Olha, isso está me gerando um desconforto. Aí eu vou lá para a comunicação não violenta. Em vez de eu criticar o outro, em vez de eu jogar raiva com energia na outra pessoa, eu vou reconhecer ela em mim e vou falar para a pessoa o que está acontecendo comigo. Não vou dizer que a pessoa está certa, está errada, não vou julgar. Vou falar, olha, eu estou me sentindo dessa forma, em função disso, disso, disso. Aí a pessoa vai me ouvir e eu vou conseguir estabelecer uma conexão. Agora, se eu julgar a pessoa, falar, tu é um jumento, né? Tu não tá me entendendo. Pô, aí a pessoa vai bloquear com você. A pessoa começa a erguer o tom de voz, aí já vai. Muda tudo, né, Monique? Começa a falar mais rápido, mais alto, mais com as mãos, aí começa aquela... O que acontece conosco, Monique? O nosso cérebro coordena todo o nosso corpo. Então eu vou receber um estímulo, eu vou linkar eu vou associar com a minha vida, com meus sentimentos e etc, e vou reagir. E isso vai se expressar através da voz, através dos movimentos, o tom de voz, a forma que eu falo. Entendi. E às vezes a gente vai se alterar, às vezes a gente vai cometer gafes, não tem problema nenhum, acho que isso faz parte, né, Mas aí entra um elemento que então, quando eu me conheço e quando eu me controlo, aí eu tô feito, entendeu? Porque daí eu
vou saber me posicionar no que o momento exige. Tem momentos que um pouquinho de raiva é bom. Tem momentos. Eu associo muito a raiva com um fogo, sabe? Porque para mim ela se manifesta assim. Começa a brotar um fogo assim na hora que às vezes tu não vê mais nada, tu vê a pessoa pegando fogo, entendeu? Tu vê a pessoa pegando fogo ali, mas aí tu... Entende? Mas vamos imaginar, vamos aumentar esse fogo aí, né? Vamos imaginar um incêndio. A gente não é livre disso, né? Não. Mas tem duas atitudes. Eu posso tentar abafar, tentar amenizar, ou eu posso jogar gasolina, entendeu? Aí depende muito da minha atitude, porque isso vai acontecer o tempo todo, não é verdade? Acontece. E uma das coisas também, eu procuro sair às vezes, assim como eu acho que bate bem isso que tu comentou, assim, de tu comunicar a pessoa. Às vezes a minha forma de comunicar é tipo, me dá um minuto. Aí eu só vou no banheiro, sabe, dar aquela olhada funda no olho e dar aquela respirada, e aí tu volta, parece que já deu aquela acalmada e não que tu não vai falar o que tu gostaria de falar, mas eu acabo não sendo grosseira, sabe? Vomitando aquela raiva, isso que tu disse. Eu procuro não passar, filtrar o máximo que eu posso, né? Exatamente. Essa é uma estratégia. Outra coisa é colocar tomar um gole de chimarrão e ficar 5 minutos para falar. Toma uma aguinha. Porque a fala, Monique, às vezes ela é pior do que um tapa. Sim. Extremamente quando ela é violenta. Demais, demais. Então é importantíssimo entender o estado da outra pessoa. Por isso que eu comecei falando de inteligência emocional. Primeiro, eu reconheço em mim que eu vou exagerar, que eu vou pegar fogo, né? Começa com um estupinzinho, e aí eu vou... E é engraçado. Isso acontece, eu não sei com você, mas comigo acontece o tempo todo. Às vezes eu me dou conta. Olha a forma como eu falei o negócio, né? Às vezes eu não me dou conta, mas às vezes eu me dou conta. Nossa, a forma que eu agi com uma circunstância. Então, às vezes, isso é muito rápido, é muito sutil. Né? É importante a gente estar atento. Então, me dei conta é o primeiro passo. O segundo passo, se eu me dei conta, a chance de eu melhorar um pouco é grande. Por isso que se a gente, aquilo que você falou, se eu vou no banheiro um pouquinho, já começo a acalmar, e na calma eu começo a ver as coisas de várias perspectivas, e não de uma única perspectiva. Mas, porque aí tem um ensinamento riquíssimo, muito sábio. Na calma é que as coisas ficam claras. Então, não adianta eu falar tudo que eu penso na hora que as coisas surgem. Tu já pensou? Aí a gente seria todo mundo super sincerão, né? Fala. Meu Deus. É zona de conflito. Total, Exato. daí. É guerra atrás de guerra, porque não existe. Todo mundo vai querer estar colocando a sua versão, a sua verdade, e aí um não está sendo escutado, daí começa a aumentar o tom de voz, aí o outro quer falar. Vira um inferno, vira uma Babilônia. Vira. Então, quando eu reconheço em mim e eu aprendo a controlar isso, aí eu vou começar a me motivar. Por quê? Porque eu vou usar o que eu tenho de bom para buscar os meus objetivos e eu vou minimizar um pouquinho o que eu tenho de frágil para não criar um efeito negativo. E aí eu vou ser uma pessoa mais produtiva, eu vou ser uma pessoa mais motivada, vou ser uma pessoa que sabe se posicionar melhor. Então, o terceiro passo é, quando eu me conheço e quando eu me controlo, eu me posiciono mais assertivamente. O quarto passo, extremamente importante para o tema, é reconhecer que as outras pessoas têm emoções. E para mim fazer isso, eu preciso entender as minhas. É que nem você falou, né? Você vê a pessoa incendiando. Mas você também, às vezes, está incendiando. Então, primeiro, eu cuido do meu
incêndio, depois eu começo a prestar atenção que o outro pode estar me vendo como alguém incendiando. E aí eu vou ficar atento a como a pessoa se sente. Eu acho que isso resolveria muitas coisas, Monique. Às vezes nós escutamos o que a pessoa ouve, mas nós não interpretamos como ela se sente. Inconscientemente, nós já temos essa habilidade. Perfeito? Né? Porque a gente é ser humano, então é só a gente prestar atenção, a gente vai ver que o outro está desconfortável, que o outro está reagindo de alguma forma. Então, reconhecer as emoções no outro. E o que eu faço, extremamente inteligente, é saber lidar com essas emoções do outro. Perceba, então, se você está falando comigo com raiva e eu sei lidar, e eu sei respeitar a tua raiva, eu poderia usar a expressão eu entendo você. Porque eu estou vendo a raiva de uma perspectiva... quando que a pessoa tem raiva? Quando ela encontra um bloqueio que parece intransponível. Na comunicação é como assim, eu não entendo, não estou entendendo, você não está me entendendo. Então eu quero isso, vou um pouquinho mais profundo e falo para a pessoa, olha, eu entendo você. Naturalmente a pessoa vai baixar o tom. Ou eu não queria causar esse desconforto para você, mas perceba que eu tenho que ter uma autoconsciência muito grande e um autocontrole muito grande. É o que não é muito comum, às vezes, quando eu sinto que não estou sendo entendido, eu vou querer me impor, né? E aí vai querer falar até a pessoa tentar achar um jeito de entender. Exatamente. Aí eu estou viajando na teoria, tu sabe que minha cabeça é muito acadêmica, né? Então eu vou lá para o Steve Covey, né? Ele fala o seguinte, lá nos 7 hábitos, ele fala o seguinte, tem o ganha-ganha, quando as duas pessoas querem se ajudar. Tem o ganha-perde, quando uma quer impor uma coisa para a outra. Entendeu? E tem o perde-perde, é quando as duas pessoas querem impor, uma de um lado, a outra do outro. Aí vira vingança, e vira uma desgraça. Então, tem momentos que eu tenho que impor uma ideia, sabe? Quando a coisa é muito rasa, por exemplo, eu tenho que falar com mais energia. Mas eu tenho que reconhecer nas pessoas essa falta de percepção. E eu tenho que falar de uma forma não violenta. Entendi. E também, Declê, agora me veio assim, a gente observar as respostas que a vida vai nos dando, porque como tu falou, é importante a gente se conhecer, a gente se auto-perceber, mas às vezes, assim, geralmente tem gente que não percebe que está sendo grosseiro. Eu posso ser uma dessas pessoas, posso ter sido grosseira com alguém aí, e que eu nem tenha me dado conta, entende? Mas e também não tenha prestado atenção. Então acho que a gente vai vendo as respostas também que a vida vai nos dando. Se tem muita gente ao redor falando, cara, tu é grosso, tu tá sendo grossa, tu tá sempre meio irritado. Eu não tô, sabe? Às vezes as pessoas vão te dando respostas também. Se tu não consegue nesse primeiro momento, daqui a pouco vão pegar. Vamos supor que tenham pessoas que vão assistir essa live que elas ainda não entraram muito no mergulho de se autoconhecer. Como é que tu pode começar a se autoconhecer? Percebendo as respostas que a vida vai te dando. As pessoas ao teu redor também vão comunicando como é que tu tá se todo mundo chega pra ti e diz assim, nossa, Declê, tu é uma pessoa tão agradável, eu fico perto de ti, me sinto tão tranquilo. É uma resposta, opa, é sinal de que as pessoas se sentem... Eu tô transbordando aquela tranquilidade que eu tenho dentro. Agora, se as pessoas, a maioria diz, nossa, tu é sempre meio brabo, nossa, sempre meio brabo, tu é sempre meio irritado, eu tenho que cuidar do jeito que eu falo, tenho que medir o jeito que eu falo. Essas são frases, assim, corriqueiras, de que a vida tá te dando uma resposta. Olha só, eu acho que o teu jeito que tu tá se comportando tá um pouco violento, entendeu? Tá um pouco agressivo, né? E aí tu começa a se perguntar onde que eu tô sendo agressiva, como? Acho que liga isso, né? Uma coisa com a outra. Você tá falando, é muito legal, muito, muito legal. Por exemplo, a Lavi, a minha filha, me fala às vezes, pai, olha o jeito que tu tá falando. Então, isso é muito legal de tudo que eu faço, eu gero um efeito no ambiente onde eu estou. E escutar é estar atento a esses efeitos. Pegar esse retorno, Monique.
Mas que nem eu falei, é muito bonito isso que você falou. A gente é muito humano, às vezes a gente não faz com intenção negativa. Então, uma coisa legal com as outras pessoas, quando tem uma atitude, um comportamento inapropriado, é refletir qual a intenção positiva da pessoa. E fica só com a intenção positiva. Perfeito? Porque às vezes eu vou falar num tom com a minha filha que para mim eu estou querendo ajudar e ela interpreta como alguém que está pressionando, por exemplo. Então, é bacana a gente perceber, Monique, que a gente é limitado, que daí a gente também permite que os outros sejam limitados e interpretem de uma forma mais assertiva. E se nós formos avaliar a polidez, Monique, é o óleo lubrificante das empresas, dos casamentos, é um pouquinho de polidez, quer dizer, aqui na internet, aqui na live, a gente está deixando uma imagem para as pessoas. Quem convive com a gente deixa uma imagem o tempo todo. E a gente é falho. Muitas vezes a gente é falho. Então, por que é legal se dar é legal se dar conta que eu nem me dou conta? Porque dessa forma eu também respeito os outros em momentos que são difíceis. Eles também não estão se dando conta, né? Em resumo, mas essa técnica, né, que a gente usa muito no coaching entenda a intenção positiva. Tudo tem uma intenção positiva. Então, se a pessoa está gritando, por exemplo, aí se nós formos lá para a teoria da comunicação não violenta, todo mundo tem uma necessidade que às vezes é oculta, Monique. Então, se a pessoa está te falando uma coisa, tu tentar refletir, ser empático, qual é a necessidade dela em expressar dessa forma, né? Você entendeu? Então, no fundo, nós estamos falando de empatia, que é uma situação muito difícil. É que nem você falou no começo, a gente está vivendo uma sociedade que estimula muito, de todos os sentidos, e isso faz com que você perca um pouco a concentração e o foco, e você se isole muito também. E aí você acaba não refletindo o efeito que as tuas atitudes, as tuas palavras têm nas outras pessoas. Exato. Porque pega muito nessa parte do bloqueio que tu falou. Geralmente a pessoa começa a ficar com raiva ali e violenta na hora de falar, porque a outra pessoa às vezes até pegou num ponto ali que não foi, sabe, mordeu num gatilho ali, numa coisinha que machuca, e aí começa o negócio. E também é aquilo que a gente comentou. Eu acho que a realidade de muita gente apressa, né? A gente tá com muita pressa. A gente sai aqui da live, a gente não vai ficar dormindo e só relaxar, paz e amor. Não, a gente já vai para a próxima tarefa e depois para a próxima, e depois a gente já tem uma outra coisa, e depois já encaixa outra coisa, depois tem um curso, e depois não sei o quê. E às vezes alguém atravessa a nossa vida exatamente no meio que a gente está indo, no meio de uma coisa para outra, entendeu? E a pessoa chega calminha e tu tá ali tipo a 300 km por hora, entendeu? Geralmente é ali que dá, né, esses enroscos, principalmente nas empresas, nos trabalhos, em casa, família. É também quando tu tá num ritmo e aí chega alguém assim. Às vezes as pessoas só te olham com aquela cara, tipo assim, tu não tá vendo o que eu tô fazendo? Não tá vendo que tu tá bem agora aqui no meio do negócio que eu vou fazer, né? Exatamente. Tem dois tipos de pessoas, Monique. Tem gente que não se incomoda de ser interrompido, por exemplo. Tem gente que se incomoda de ser interrompido. Então, quando você vive com outras pessoas, você tem que... por isso que tem que se conhecer. A maioria das pessoas não quer ser interrompido no que está fazendo, né? Então, a gente tem que se conhecer. E tem que ser um pouco flexível às vezes, e também entender o outro, né? Tem gente que tem mais dificuldade, está fazendo uma coisa ali e não quer pensar em outra coisa. Então eu tenho que reconhecer isso na outra pessoa, mas isso só acontece quando eu vejo em mim também, né? Por isso que é muito importante na comunicação, eu acho que até pode ser um tema sugerido, a importância do feedback. A gente tem que pedir para as pessoas que a gente tire os efeitos, né, das coisas que a gente faz, né, Monique? E a gente não percebe, nós temos essas limitações. Eu tenho uma
intenção eu vou expressar da forma que eu aprendi a expressar, da forma que eu expressei a vida toda. Eu não vou refletir o efeito que vai gerar na outra pessoa, né? Por isso que eu falo sempre nos diálogos, primeiro ganha confiança nas vendas, né? Ou na comunicação, na sala de aula, ou numa parceria. Primeiro ganha confiança, mostra que tu está disposto a construir junto, depois tu aprofunda, né? A própria comunicação não violenta, não julga nunca. Fala o que você observou, reconhecendo o teu sentimento e a tua necessidade. E respeitando o sentimento e a necessidade do outro, né? Mas não julga. Só fala, ó, estou me sentindo mal. Não entendi por que está sendo tratado dessa forma. Enfim. Mas não fala que o problema é o outro, né? Então, o que acontece no nosso desenvolvimento, tudo que a gente aprende, a gente vai guardando aqui no cérebro. E aí, quando situações semelhantes acontecem, você vai ter uma reação. É automático isso. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, para a gente saber controlar esses impulsos. Por exemplo, se eu apanhei a vida toda, a tendência é eu bater. Né? Então, era isso que eu ia comentar. Se eu sei que tem essa tendência, na hora que eu sentir esse gatilho, eu vou me retirar, vou tomar uma água, vou rezar para Jesus, vou fazer alguma coisa. Dá um soco em qualquer lugar e libera. Sabe o que eu fazia quando eu era pequena? Eu vou contar uma curiosidade. Eu cresci com muita raiva, né? Eu sou do time aí. E aí eu atirava ovo. Eu pegava ovo, eu ia num lugar, cara, eu arrebentava com o ovo com toda a minha força, tipo, pra expressar aquela coisa pra, por exemplo, não gritar, não... Porque não era de mim essa coisa de gritar, foi o ambiente às vezes que foi moldando, mas não era de mim essa coisa de gritar, eu era sempre muito mais calma, né, pacífica, tentando, tipo, acalmar, e aí eu não conseguia, eu pegava as minhas dúzias de ovos e, ó, arremessava numa parede, porque aquilo pra mim era a maneira de expressar. Óbvio que hoje, quando adulta, eu não vou sair com um ovo na mochila, né, mas aí tu vai buscando outras técnicas de deixar vir aquela raiva, ela vem, deixa que ela vem. E aí tu dá um jeito de liberar. Que não seja nas pessoas, o máximo que puder não ser nas pessoas, mas algum jeito tu encontra. Vai no banheiro, respira, ou se tu tá num lugar que tu precisa expressar com a força, vai dar um soco numa almofada em alguma coisa, bate umas palmas, faz alguma coisa para soltar aquilo ali, para passar. Aí tu consegue voltar e conversar com a pessoa mais tranquilo, né? Pelo menos para mim funciona muito isso. Já aconteceu comigo, expressar para a pessoa, olha, eu tô com muita raiva, agora não é hora de conversar, não é o momento apropriado para mim, eu não estou lidando bem com isso, sabe? Mas eu coloco a força em mim, não na outra pessoa. Porque se eu falar o problema é você, aí não vai dar certo. Então toda palavra ela tem um efeito e ela deve ser cuidada quando na repercussão que ela vai ter no outro. Exato. E as pessoas falaram também como não ser grosseiro na hora de pedir algo, como saber se o jeito que eu me comunico é violento. E isso faz todo o sentido do que tu falou até agora. Porque o que tu tem dentro no decorrer do tempo. Se tu cresceu, por exemplo, num ambiente onde era gritaria, onde o pessoal falava alto, onde o pessoal não escutava, onde era essa pauleira assim, provavelmente tu vai passar isso para os teus funcionários, tu vai passar isso para o teu marido, para tua esposa, para os teus filhos, com o passar do tempo, sem perceber. Sim. Né? Tu vai só reproduzir, igual aquela música chicletão, né? Chiclezão. Que fica tu nem gosta da música, mas só porque de tanto que ela toca, tu entra na padaria, tá tocando, tu entra no supermercado, tá tocando, aí tu acaba tá com a música na cabeça que tu nem sabe como. É a mesma coisa, né? Tu acaba reverberando aquilo que tu teve no tempo. O que resolve é pedir feedback para as pessoas, né? E para as pessoas mais próximas. Como é que tu me percebe? Como é que tá a minha comunicação? Como é que tá meu tom de voz? Tá ficando clara a forma como eu falo com você? Eu até sugiro
sugeri no curso uma dinâmica que eu aprendi, é pegar 10 pessoas e mandar uma mensagem dizendo: quero que você fale tudo sobre mim, é extremamente importante para mim, para o meu desenvolvimento. Dá um prazo. Isso humaniza muito. E a gente só se vê da forma que a gente aprendeu durante todo o processo. E a outra pessoa, ela vê de outra perspectiva. E aí é importantíssimo a gente ter esse retorno, né? Exatamente. E para a gente não ser grosseiro com as pessoas, Monique, uma sugestão que eu dou é seja leve com você mesmo. Nós vivemos um mundo que nem falaram, que superestimula, com muita pressa, tudo, e isso acaba indo para as palavras, para as atitudes. E depois você já viu uma atitude de raiva que deu um resultado positivo, quando você expressou isso em palavras. E depois isso, para consertar isso, é muito complexo. Então, vale muito a pena esse tema de comunicação não violenta, do Marshall Goldsmith. Tem várias teorias aí, tem as 5 linguagens do amor, que eu acho fantástico, né? Então, o que acontece? Sempre que eu vou tratar outra pessoa, eu falar com alguém, eu tenho que observar como a pessoa se sente, né? E evitar julgamento ao máximo. Tentar entender o que a pessoa pensa, como ela pensa, qual é a necessidade, como é que ela se sente. Escutar muito. Se colocar, perceber o que a pessoa tá entregando ali na hora. Eu acho que essa parte de realmente de como a gente conseguir entrar, mergulhar no autoconhecimento, de pedir o feedback, a gente pode realmente tratar na próxima live, porque é uma coisa bem importante de a gente começar a se perceber também pelo outro, né? Uma coisa que eu trabalho pouco, o que o coaching faz? É conhecer seus pontos fortes, é conhecer seus pontos para melhorar. Ou seja, parar para olhar para si um pouquinho. E aí, utilizar o que a gente tem de bom para otimizar e minimizar, superar o que precisa superar, enfim. E a clareza ajuda muito, né? Efetivamente, a gente é humano. Nem sempre eu vou controlar a minha raiva, está tudo bem, não tem problema. Mas quando eu sou bonzinho, ou não vou deixar uma imagem boa para você, está tudo bem. Mas quando eu não trabalhar em mim, eu não me conheço, não trabalho autocontrole, Monique, eu vou criar problema. E aí, se você está tendo comportamento inadequado ou muito conflito, é um sinal que você não está no caminho certo. Então, o autoconhecimento é isso aqui. Primeiro, ter tempo para si, né? Segundo, ter amizade, com quem a gente possa ser a gente mesmo. Porque às vezes na empresa, na família, você acaba sendo personagem. E até com você mesmo. Então, a gente precisa se conhecer, né? Efetivamente entender bem, entender como funciona o corpo, entender como funciona a mente, entender como a gente reage, como a gente age. Né? E é isso que a gente tem feito sistematicamente, né, para contribuir com o mundo, com a autoconhecimento. Exato. E Declei, para a gente ir finalizando, eu vou deixar um desafio, que gostaria que tu deixasse mais alguma palavra. Até esses livros, eu não sei, eu acredito até que eu tenho eles disponíveis em PDF. Se acaso alguém quiser também, quiser me chamar, eu posso disponibilizar, enfim, bem tranquilo. E que é um desafio, agora que me lembrei, que no meu processo de depurar a minha raiva, eu comecei a anotar, que eu faço muito essa parte da escrita terapêutica, sabe? Aí eu tava tão no gargalo que eu já não aguentava mais, sabe? Descontando em tudo que vinha na frente, nas pessoas, as pessoas que vinham tranquilas, e eu, sabe, dava aquela chapeletada que eu pensava, por quê? Entendeu? Eu comecei a anotar todos os dias, bem num papel, assim, super nada a ver. Pegava um papel na hora ali e andava com esse papel por tudo quanto era lado, sabe? E eu anotava quanto me dava raiva. Então, hoje é dia 27, tá? Daí eu acordava de manhã, tá, sei lá, aconteceu tal coisa, me deu raiva, eu botava lá, tal hora, porque o cachorro acuou bem na hora da live.
sei lá, Sim. negócio lá. Aí depois, tal hora de novo, tal coisa, derrubei chimarrão. Nossa, aquilo pra mim às vezes acabava o mundo, caiu a cuia, meu Deus do céu. Tá, anotava. E assim eu fui fazendo. Quando eu chegava no final da noite e eu olhava o porquê que eu tinha ficado com raiva, eu ficava, não aquela vergonha ruim, mas aquela vergonha no sentido de autocobrança, mas não ruim, sabe? De pra que tu tá tendo raiva porque o cachorro roncou, entendeu? Às vezes as coisas estão fora do controle, aí tu começa a trazer esses pensamentos. E eu fui anotando isso ao longo das semanas e fui percebendo, até que cheguei num ponto de que eu percebi que eu não estava mais tendo todo dia. Eu começava a ter uma vez a cada 2, a cada 3, a cada uma semana. Meu Deus, passei 3 semanas sem ter um acesso de raiva. Já me achei o Buda, entendeu? Pensei, nossa, tô no caminho da iluminação. Aí veio uma coisa que te tira do sério de novo. Aí, agora me lembro muito que tu falou de ser boazinha contigo. Era uma coisa que eu não era, sabe? Eu não era. Eu fui ouvindo muito de ti também, assim, pra gente ser mais bonzinho com a gente. Eu não era muito boazinha comigo. Pra mim, eu tinha que estar sempre melhorando. Então, eu fui fazendo esse exercício, sabe? De olhar no papel, num dia, quantas vezes a raiva me consumia. O quanto ela tirava a minha calmaria, o quanto ela me dava dor de estômago, o quanto ela me dava aquele sufocamento, ou, enfim, aquelas tremedeiras, porque eu me dava, parece aqueles pinchers, né? Então, eu ficava assim, eu dizia, meu Deus, olha o que eu tô fazendo comigo. Pra que ter tanta raiva durante um dia? Pra que ter tanta raiva na semana? E aí, depois desse processo todo, hoje eu, né, depois de muito se autoconhecer e tudo mais, eu consigo fazer esse movimento de me autorregular, de compreender quando ela tá começando, ver o que eu posso fazer para evitar, né? Quando eu vejo que pode ser que dê alguma coisa. Então, eu acho que esse desafio, assim, para quem tá nos escutando, de anotar, pega uma nota no telefone, assim, sabe? Pode parecer uma coisa muito besteira, que às vezes as pessoas dizem, e o que isso aí vai resolver? Resolve porque tu começa a enxergar na tua frente quem tu é, sabe? O que tu tá fazendo contigo, né? Exatamente. Outra coisa, e já falando feedback, atenção no que todos vocês falam, se alguém fala uma coisa que não gosta, converse com outra pessoa para ver se a outra pessoa também não tem essa mesma. É que nem eu falei, a gente não tem uma visão. A gente gostaria de entender como todos os que não avalia isso. Então, fazer esse movimento, se melhorar sempre. Outra coisa que eu sugiro sempre é ter um bom amigo para falar tudo que você pensa, porque o silêncio pode ter um inferno. As coisas precisam ser. Só tem formas, né? Uma das formas é não julgar. E eu falar os fatos, sem dizer isso é bom, é ruim, feio, bonito, grande, pequeno. Fala o que tem que falar. Uma coisa que funciona muito é perguntar se você não entendeu, né? Se a pessoa falar que sim, fica mais fácil. Então você cria uma conexão, né? Depois fala. Entendi. Para crescer, né? Uhum. Essa fecha com chave de ouro. Tu me permite ser honesto? Aí a pessoa te dá sinal verde, né? Vai te colocou que tava dando interferência. Gente, a gente não consegue às vezes dar um oi para todo mundo, mas a gente tá vendo todo mundo entrando, agradece imensamente. E quem quiser, às vezes a gente tá aqui conversando, né, Decleia? É uma conversa em conjunto, então quem quiser colocar alguma coisa, às vezes surge alguma colocação, também a gente é aberto, né? Maravilha, aproveitar também para convidar a gente para assistir amanhã à noite com a Patrícia, né? 9 horas da noite. Também na quarta eu vou fazer uma live com a Fernanda, né? Sobre relação. Então, quem está nos acompanhando, quiser compartilhar, trocar ideia, né? Tem a nossa. Exato. Né? Segunda-feira. Eu, na semana que vem, também vou entrar com a Patrícia, com as feridas emocionais, com a Silvana, que é psicanalista. Vamos estar entregando bastante conteúdo. E preparando para o dia 20, né?
Isso é importante. Estamos aquecendo. Fazendo um evento em Nova Prata, mais daqui, né? Diversas áreas e queremos fazer um evento diferente. A gente vai fazer um esforço para falar só 15 minutos sobre temas relevantes de crescimento pessoal. Então, venham conectar as redes com a gente, seja aí nas redes sociais da Nonic, nas links, vem R$30, né? 9 pessoas falando, então nós estamos fazendo um esforço e com certeza o pessoal também vai apoiar essa iniciativa. Exato. 20 de fevereiro vai ser lá na SIC. Acho que é bem importante, porque tudo conecta. Esses assuntos todos a gente está se encaminhando para isso, né, Declay? Não dá mais... eu vejo muita gente que agora está movimentando também algumas coisas que não dá mais para correr. O que tu correu até aqui, tu tentou fugir, não olhar, parece que está aparecendo tudo. Tu abre a porta de manhã, assim, parece que está tudo na porta. Que legal! Né? Vamos movimentar, então, esse evento do dia 20, com certeza. Tem várias áreas, né, Declay? Tem o Declay vai falar de vendas, tem a pessoal de financeiro, a Rafaela, o pessoal de feridas emocionais, psicanalista falando dessa parte também de dependência, química, outras partes, assim, da saúde mental, e assim vai. Tem a Rose Claire falando da liderança, e mais quem? Vamos falar todo mundo, né? Para nós não deixar ninguém fora. A Aline falando mais parte de nutrição, né? Para onde olhar, depois a parte de conflitos, depois a parte no financeiro, e tem a Mariana, a Aline, que vai falar sobre nutrição, depois tem a Silvana, né? A parte, quem falta uma pessoa que eu falei, e a Rose Claire sobre liderança. Duas, 3 blocos, né? 1 hora cada bloco, com assuntos para crescimento. Vai ser top. E contando com o tempo que a gente vai ter de networking. Então, quer ir lá conversar, conhecer pessoas que também estão nesse processo de se conhecer, de trazer mais conhecimento para a sua própria vida pessoal e muito profissional para a carreira, é a ambiência, né, Declay? O ambiente que a gente está, ele ajuda a gente, ele puxa para baixo ou ele te joga para cima. E esse ambiente é para jogar o pessoal para cima, para ajudar as pessoas a avançarem. Todo mundo vai avançar junto. A gente avançando também em pontos pessoais nossos e profissionais, assim vai indo. A Ivete colocou o ano da cura. É bem esse. Bora se movimentar. Para mim é uma vida. Isso aí. Então é isso, gente. Vamos agradecendo todo mundo. Declay, te agradeço imensamente por tudo. Nosso Master Coach, nosso líder aí, tomando a frente, idealizador também do evento. Eu comprei a ideia junto, digo, vamos embora. Vamos embora, vamos fazer. Quando ele falou, eu digo, olha aí, ó. E é bem isso que tu comentou, vamos fazer um movimento junto. E juntos a gente também precisa de pessoas que estejam lá conosco, né? Eu tô chamando. Fazendo isso. Já vai ter tudo para Deus quiser. Exato. Nova Prata tá, ó. Tá subindo, tá subindo. Um beijo grande. Abração, querida Lourdes. Até mais, um ótimo dia para ti e para todo mundo que esteve aqui presente também, que vai passar por essa live. Até mais. Até mais.